Um comentário que eu li do Dr. John Barton, ele fala sobre o senso de tensão interna do gênero apocalíptico com as seguintes palavras: sabemos que uma passagem que começa: as estrelas cairão do céu e o sol cessará de brilhar, a lua tornar-se-á como sangue e fogo misturado com granizo cairá dos céus, provavelmente não prosseguirá com as palavras: no resto do país haverá intervalos de sol e chuvas esparsas. Na nossa transição, irmãos, à literatura apocalíptica, a verdade por trás desse dito, ele é muito útil. Por quê? Nós precisamos sempre ser recordados, nós precisamos nos lembrar de que a literatura apocalíptica, como eu falei, ela vai nos situar na dimensão do simbolismo dramático, assim como uma grande obra de Shakespeare, tá? E na primeira visão apocalíptica de Daniel, aqui no capítulo 7, nós já podemos observar 4 animais emergirem de um mar escuro em oposição a Deus. Esses animais terríveis, eles eram símbolos de 4 reinos sucessivos. O último deles sendo sobretudo arrogante na sua rebelião contra o reinado eterno de Deus. Temos vivido dias bem estranhos. Se a gente parar e observar o que estamos lendo com a nossa realidade, a gente consegue ver algumas coisas que não são tão distantes da nossa realidade. Mas agora, gente bonita e fofinha de Deus, nós chegamos à segunda metade da visão de Daniel. E aqui, o animal ele vai ser morto e qualquer poder que os 4 animais tenham vai ser tirado, tá? Mesmo que a presença deles continue a ser sentida por um período de tempo, como lemos. A provocação sonora e arrogante do 4º animal é abruptamente interrompida quando algo além chama a atenção de Daniel nos versos 9 e 10, que vamos ler novamente. 9. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos da cabeça eram como a lã pura. O seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Foi instalada a sessão do tribunal, e foram abertos os livros. Todas as vezes que lemos que os livros foram postos e os livros foram abertos, nós já podemos identificar e entender que se trata de juízo, trata-se de julgamento, tá? A primeira linha do verso 9 vai nos mostrar o ancião de dias se assentando, enquanto a última linha do verso 10 vai nos informar que ele não o faz por mero impacto dramático. Antes, entramos em um tribunal onde os vereditos são emitidos e as sentenças são decretadas para todos os malfeitores. Agora, quem é esse ancião de dias que Daniel vê, diante do qual milhares estão presentes, prontos para lhe obedecer? Outros livros da Bíblia nos apresentam visões que também figura um trono. Lá em Isaías, em Ezequiel. E em cada caso, o trono significa, é um símbolo do governo, do domínio e da autoridade exclusivos de Deus.
Então o ancião de dias é isso. É ele. Aqui afirma-se que o governo pertence ao ancião de dias, aquele contra quem os 4 animais ou os 4 reinos estão guerreando. E Daniel, irmãos, ele prossegue no seu esforço para descrever o ancião de dias. No entanto, uma vez que Deus é espírito, o André falou isso aqui na reunião de oração, Deus não tem corpo, Deus, ele é Deus. Nós podemos presumir com segurança que se trata, mais uma vez, de um simbolismo. O ancião de dias é retratado em uma série de paralelos poéticos no restante de Daniel 7. Sua roupa era branca como a neve, e os cabelos eram como a lã pura. O seu trono era chamas de fogo, e as rodas do trono eram fogo ardente. Um rio de fogo, uma nave saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Simplesmente atemporal e puro. O ancião de dias, ele é associado ao fogo em 4 versos poéticos sucessivos. Na Bíblia, o fogo pode ter 2 significados: purificação e juízo. Purificação, a gente pode ver lá em Malaquias, capítulo 3, os versos 2 ao 3, que eu quero ler para vocês. Malaquias, capítulo 3, versos 2 e 3 diz assim: Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Ele se assentará como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. E eles trarão ao Senhor as ofertas justas. Purificação. E agora eu quero ler sobre juízo, que está em Lucas, capítulo 12, dos versos 49 a 53, que eu li para vocês agora. Diz assim: Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem que eu gostaria que já estivesse aceso, mas existe um batismo pelo qual tenho de passar, e como me angustio até que o mesmo se cumpra. Vocês pensam que vim para dar paz à terra? Eu afirmo a vocês que não, pelo contrário, vim para trazer divisão, porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra o pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Esses são os dias de hoje. Eu, graças a Deus, tenho uma sogra que é maravilhosa. Netinha mesmo. Que mulher fabulosa. Minha sogra é uma mãe. Mas, o que está acontecendo na sala do trono do juízo? Do trono divino? Juízo. O que Daniel, irmãos, vê imediatamente a seguir, e nos versos 11 e 12, é o juízo pronunciado contra os 4 animais, contra os 4 reinos. 11. Continuei olhando por causa do som das palavras arrogantes que o chifre proferia. Fiquei olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo foi destruído e entregue para ser queimado. 12. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio, mas foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Ele é morto, o seu corpo é destruído e então queimado nas chamas da ira divina. E o resto dos animais
é privado do seu domínio, embora continue presente como sombra de seu estado poderoso anterior, durante um período e tempo. Nós vamos voltar, irmãos, a essa ideia e mais detalhes quando chegarmos ao verso 25, que não será hoje. Mas a questão aqui, que não se deve perder de vista, é apenas essa aqui. Deus queria que Daniel soubesse que a vitória suprema de Deus sobre o mal demoraria um longo tempo para chegar. Nós não estamos acostumados a esperar. Nós queremos ser vitoriosos hoje. Nós não queremos passar por humilhações. Nós não queremos ser taxados como loucos, como fanáticos, como desequilibrados. Nós queremos a nossa honra hoje. Mas Daniel está vendo que o governo do reino de Deus não chegará de forma consumada ao fim dos 70 anos de exílio. Em vez disso, outro reino iníquo, e mais 2 desses, depois desses, passarão impotentes pelo palco do mundo antes de os tronos serem instalados e a sentença ser proferida. Mas, irmãos, isso é certo. O fogo vai cair do céu. A justiça de Deus vai prevalecer. Os anciãos de dias matarão os animais, mesmo que se afirme que o poder deles existirá por um período. Igreja, a salvação virá para a glória do Senhor. A visão de Daniel continua a noite adentro. É importante observar que a visão seguinte que Daniel relata, ela se concentra não tanto na natureza do juízo, mas naquele que traz a salvação. Quando Nabucodonosor ele teve seu sonho no capítulo 2,